pessoal, eu sou a Débora e no último vídeo aqui do canal eu citei alguns livros que eu li em 2021. Quem não assistiu ainda, eu vou colocar aqui o card, fica mais fácil para vocês clicarem e assistirem logo após esse vídeo aqui. Nesse aqui eu vou falar sobre dois livros que eu citei lá no outro vídeo, que são Suzane, Assassina e Manipuladora, e Elise Matsunaga, A Mulher que Esquartejou o Marido. Ambos são do autor Ulysses Campbell. Esses casos, eles já são conhecidos, né? São casos relativamente antigos, especialmente o da Suzane. Muita gente, assim, se não conhece muito bem o caso, mas pelo menos sabe do que se trata, sabe quem são essas duas figuras. Mas no ano passado, a Netflix lançou a minissérie da Elise e o Prime Video lançou os dois filmes da Suzane. E aí esses assuntos voltaram a serem pauta e o Ulysses ele passou a dar algumas entrevistas, e aí assistindo as entrevistas eu resolvi comprar os livros porque eu percebi que tinham muitas informações interessantes e ainda desconhecidas do público. Nessas obras a gente tem acesso a um pouco da vida delas após o crime, então foi isso que me chamou a atenção. E aí, assim, o que acontece, né? Eu já comentei que eu não gostei das produções. Só que aí tem um detalhe, a gente tem que entender a que se propõe aquela produção. Então, no caso, essas duas, o objetivo não é contar o caso e nem falar sobre a investigação. A minissérie da Elise é da Elise. Ela escolheu o que ela iria falar. Eu ainda não sei dizer que tipo de emoção que fez eu apertar aquele gatilho. E no caso dos filmes da Suzane, né, nós temos dois filmes, que um é na visão da Suzane, outro na visão do Daniel, mas aí também não é necessariamente a investigação, não é necessariamente a verdade. É o que a defesa de cada um colocou. Então, assim, por que, né, que eu trouxe esse vídeo? Muita gente já conhece o caso, os filmes e a minissérie já saíram há um tempinho, mas eu quis realmente recomendar os livros para quem tem interesse. Então, assim, quem quer conhecer o caso, ao invés de você assistir a minissérie da Elise ou os filmes da Suzane, é bem melhor você ler os livros, porque aqui realmente tá o resumo de tudo, de quem são essas pessoas, a vida, contexto, pai, mãe, filho, padrasto, o próprio Marcos. Aqui foi o primeiro lugar onde eu achei informações sobre o Marcos, sobre o perfil do Marcos, inclusive o perfil psicológico, que contribuiu bastante para a Elise fazer o que fez, né? Não culpando a vítima, mas a gente consegue entender melhor o porquê que ela fez, qual era a situação que ela vivia. Então, assim, nesse livro aqui, realmente eu achei informações pela primeira vez sobre a vítima. E também, o que acontece? O Ulysses, como eu já disse, ele foi a campo, foi atrás das pessoas, ele entrevistou os agentes prisionais, ele entrevistou outras presidiárias que conviveram com ambas. Então, ele traz realmente essas informações do dia a dia delas, de como foi a chegada, como foi a adaptação, as dificuldades, os conflitos, todas as manipulações da Suzane, né? Tipo, manipulando diretora, manipulando promotor. Inclusive, ela tinha inimigas, ela teve conflitos, teve rebelião, muita coisa aconteceu. Inclusive, era isso que eu gostaria de assistir em um filme atualmente, assim, sobre a Suzane. Não essa produção, não esse roteiro que eles colocaram pra gente lá no Prime Video. A mesma coisa, né? Então a gente conhece um pouco sobre a família da Elise. Inclusive, o Ulysses ele trouxe informações até dos avós da Elise, para mostrar que ela sempre conviveu com a violência. Os avós eram muito violentos, principalmente o avô. O pai dela era extremamente violento. O pai da Elise era um psicopata. Tipo assim, né? Não posso dar esse diagnóstico. Mas tem todas as características. O pai dela era realmente, assim, monstruoso. E aí a gente vem também conhecer um pouco do perfil da mãe dela, né? Muita gente sabe que
a Elise sofreu abuso sexual do padrasto, e quando ela contou pra mãe, a mãe, ao invés de apoiá-la e colocar o cara pra fora, fez o contrário, né? E a Elise se revoltou com razão e fugiu de casa nessa época, então ela sempre teve muita mágoa da mãe dela, e foi por isso que ela começou a se virar sozinha, né, muito cedo. E assim, tem um detalhe, eu vi que algumas pessoas não gostaram muito desse livro, porque ele aborda outras prostitutas, né, um pouquinho da vida de outras prostitutas, se eu não me engano, umas 4 ou 5. E aí as pessoas falaram assim, porque ficou muita encheção de linguiça, ficou colocando histórias de outras pessoas nada a ver, só pra poder bater um número de páginas. E aí, em uma das entrevistas, o Ulisses, ele até fala sobre isso, que ele quis colocar uma abordagem um pouco diferente da abordagem que ele utilizou com o livro da Suzane, até porque esse foi o primeiro, esse aqui foi o segundo, então ele quis fazer algo um pouco diferente, e ele quis aprofundar esse contexto da Elise, que é no contexto da prostituição. O Ulisses também respondeu isso, por que fazer livros sobre criminosas, né, como se estivesse exaltando, e não é isso, né, mas assim, são histórias, né, essas histórias aconteceram, foi aqui no Brasil, a gente acompanhou, né, a mídia cobriu isso, os jornais, enfim, a gente tem uma certa noção do que se passou. Foram 2 crimes que chocaram muito o país, né, acredito eu, que principalmente pelo contexto social de ambas, né, uma menina de família rica, tipo uma princesinha, e a Elise, que era uma pessoa humilde, virou prostituta e depois virou uma rainha. Então, assim, não é questão de exaltar, elas são criminosas, né, e tudo mais, mas é interessante a gente conhecer e, pra mim, tentar compreender o que as levou a cometer esses crimes e, enfim, e chegar à situação em que elas se encontram hoje. Então, se vocês tiverem interesse, ao invés de vocês assistirem aos filmes da Suzane e a minissérie da Elise, é melhor que vocês leiam esses 2 livros, deem uma conferida também nos vídeos que eu vou deixar aqui na descrição. Não dizendo para vocês não assistirem as produções, mas aqui, como eu falei no início, o objetivo dessas produções não é falar sobre os casos, cada um tem um outro objetivo. E aí eu vi muitas pessoas no Instagram, principalmente, frustradas com essas produções, justamente porque queriam informações sobre a investigação, sobre como elas estão hoje em dia, e não é isso que essas produções entregam, mas esses 2 livros entregam sim. Inclusive, me lembrei aqui de comentar com vocês que o Ulisses, ele tem além do Instagram dele, ele tem um Instagram, se eu não me engano, Mulheres Assassinas, Mulheres que Matam, acho que é Mulheres Assassinas, eu vou colocar aqui pra vocês, que é só sobre esses casos, e aí tem fotos, e é bem interessante porque assim, ele continua acompanhando, né, essas pessoas, então tem fotos atuais, assim, da saidinha. A Suzane, ela começou a sair agora pra fazer faculdade, se eu não me engano é farmácia, não tenho certeza, mas ela tá fazendo faculdade, então tem fotos dela entrando e descendo do ônibus, então tem isso lá no Instagram, pra quem tem essa curiosidade, né, de acompanhar mesmo a coisa mais atual. Também algumas pessoas que foram citadas aqui no livro da Elise, nos 2, na verdade. Outros prisioneiros, agente carcerário, psiquiatra que fez a avaliação das 2, enfim. Às vezes a gente vê aqui, né, lê o nome e tal, sabe a situação, mas a gente não tem aquela figura, né, aquela imagem pra gente associar. E aí lá no Instagram ele colocou algumas fotos. Então eu achei ótimo porque acaba sendo um bônus, né, um material extra, uma extensão aí dos livros. Então vou deixar tudo aqui pra vocês na descrição. E, enfim, se vocês tiverem aí algum comentário com relação aos casos, com relação aos livros ou com as produções que eu citei, coloquem aqui pra gente poder discutir um pouquinho, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.